Minha irmã, em nome do Senhor Jesus, vamos estar meditando em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. A fé pelas minhas obras. Tu crês que hás um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Palavra de Deus no livro de Tiago, São Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Então, meus irmãos, vamos estar falando sobre a fé e as obras. E vamos estar destacando nesse momento o que é obras. Que obras é essa que a palavra de Deus diz que é necessário para nos justificar ou justificar a nossa fé? Então, meus amigos, meus irmãos, muitas pessoas pensam que obras é fazer caridade, é só fazer caridade, dar esmola, praticar ação que nós possamos fazer está relacionado primeiramente com o nosso Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus em sua vida? O que você acha de Deus? O que você pensa de Deus? Deus existe? Deus é o seu pai? Deus é o seu amigo? Como você tem se relacionado com Deus? A fé sem as obras é morta. O cristão e as boas obras, as verdadeiras boas obras diante de Deus, meus amados, só podem ser praticadas por aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu sinto lhe falar, você, meu amigo, minha amiga, que tem dado esmola, você que tem feito caridade, você tem que praticado ação social, você que gosta de fé sem a nossa comunhão com Deus, sem a nossa conversão a Deus, não tem valor nenhum. Então, assim como a fé sem as obras é morta, também as obras sem a fé não têm valor nenhum. Porque, meus irmãos, muitas pessoas, ou quem sabe
maioria, eu acredito que a maioria das pessoas fazem obras para se aparecer. Dão esmolas, ajudam as pessoas para mostrar que são boazinhas, para mostrar que são bondosas, que têm um coração bom, que são generosas. Quantas pessoas gostam de ajudar com esse objetivo para se aparecer? Então, se você lê em São João capítulo 3, a palavra de Deus nos diz, meus amados, que eu e você, se nós quisermos chegar a Deus, nós temos que nascer de novo. As obras não te levarão a Deus. As obras não nos levarão a Deus. As obras são muito importantes. Caridade, esmolação social. É necessário. Mas as obras sozinhas não. Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que primeiro nós temos que amar o Todo-Poderoso. Nós temos que servir o Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor de todas as coisas. Mas quantas vezes quantas vezes muitas pessoas têm ignorado a Deus, têm ignorado os mandamentos de Deus, têm ignorado a vontade de Deus. E aí, para se sentirem justificadas, perdoadas, aí começa a dar uma esmola aqui, uma caridade ali, fazer uma boa ação aqui, outra boa ação ali. Mas, meu amigo, meu irmão, assim como eu e você, não gostamos de ser enganados. Quando as pessoas nos desprezam, quando as pessoas nos desonram e depois tentam nos comprar com presentes, assim também o Senhor de todas as coisas, ele pensa, ele age, ele sente. Não adianta tentar comprar ou aplacar a consciência do Criador, do Eterno, do Senhor, com caridades, com obras. O que a principal obra que o nosso Deus exige de mim e de você é que entreguemos as nossas vidas a Ele, é que vivamos na sua presença. Então, meu amado, obras não é só ajudar o próximo, obras também é viver em comunhão com o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz lá em João 3 que é preciso conversão, é preciso transformação, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Isso quer dizer que sem a fé genuína é impossível haver boas obras. Grave isso na sua memória. Se você não tiver uma fé genuína, uma fé sólida, conforme as sagradas escrituras ensinam, tudo que você faz em prol do seu próximo não servirá de nada. Então, meu amigo, meu irmão, essa é a principal obra: andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, louvar a Deus. As boas obras são para a glória de Deus e não o contrário. Muitas pessoas dão obras para terem glória, mas é o contrário. As obras são para a glória de Deus. Você pode ler em São Mateus capítulo 5, verso 16, diz assim a palavra de Deus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a você. A mim, não. O versículo conclui dizendo: e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o objetivo de fazermos obras
não é para sermos glorificados, não é para sermos exaltados, mas é para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Mas muitas pessoas, quem sabe a maioria, tem feito caridade, tem praticado ação social para se aparecer. Ou então para, quem sabe, acalmar a Deus, se justificar diante de Deus. As principais obras, meus irmãos, que Deus exige de você é que nós pratiquemos a misericórdia, que nós louvemos, exaltemos o seu nome, que nós possamos andar na presença de Deus, convidar o Senhor Jesus Cristo para ser o nosso guia, o nosso Senhor, para nos guiar, para dirigir as nossas vidas conforme a vontade dEle. Você tem deixado o Senhor Jesus governar a sua vida? Você tem deixado o Senhor Jesus te guiar? Ou é você que se guia a si mesmo? Ou você que tem se guiado, você que tem determinado o que você gosta de fazer? Nós não temos, eu e você que andamos na presença de Deus, meus irmãos, não devemos viver fazendo a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai que está nos céus. Então, se você dá esmolas, se você faz caridade, se você pratica ação social para agradar as pessoas ou para conseguir crédito diante de Deus, você está enganado. Você está jogando tempo fora, você está jogando dinheiro fora, você está jogando a sua vida fora. Porque Deus não aceita as tuas esmolas, Deus não aceita a tua caridade, Deus não aceita a sua ação social sem renúncia do pecado. Ele clama que nós devemos arrepender dos nossos pecados. Em Atos, no capítulo 3, depois você leia aí, Atos capítulo 3, verso 19, a palavra de Deus nos diz: arrependei e convertei, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. É isso que agrada ao nosso Deus. É isso que comove o coração de Deus. É clamarmos por arrependimento, é clamarmos por perdão, é clamarmos por uma nova vida. Caridade é importante, boas obras é importante, esmolas, ação social é importante. Mas não só são essas obras que a palavra de Deus está falando. Obras é muito além do que isso, do que servirmos o nosso próximo. A palavra de Deus nos diz que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você está lembrado do seu próximo, ajudando o seu próximo, servindo ao seu próximo, mas se você tem esquecido de Deus, se você não tem servido a Deus, o que você tem feito para o teu próximo não tem valor algum diante do Senhor. Então, meu amigo, meu irmão, medite nisso. Como foi dito, a fé não é fruto das boas obras. Medite nisso. A fé não é fruto das boas obras, mas as boas obras são frutos da verdadeira fé. Então, se você tem uma fé verdadeira, se você tem uma fé genuína, se você der um simples copo d'água para uma pessoa, esse simples copo d'água vai agradar a Deus. Porque você já tem fé nele. Porque você já anda na presença dele. Porque você faz a vontade dele. Mas se você der um automóvel para uma pessoa, se você der uma propriedade, uma casa para uma pessoa, sem fé, isso não tem valor nenhum. Essa propriedade, esse automóvel que você deu para alguém, não tem valor nenhum. Porque, meus irmãos, as obras
são frutos da verdadeira fé. Lembre-se disso, memorize isso. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são o efeito dela. Que coisa linda, né? As boas obras não são o efeito da nossa salvação, mas o efeito dela. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas o efeito dela. Medite nisso. Então, se você tem uma fé autêntica, se você tem uma fé verdadeira, tudo que você fizer para o seu próximo agradará o nosso Deus e não o contrário. Os crentes não praticam boas obras para serem salvos, mas praticam boas obras porque já são salvos. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meu amado, obra sem fé não tem valor nenhum. Assim como a fé precisa ser acompanhada das obras, também as obras precisam ser acompanhadas da fé. Elas devem estar interligadas. Elas são irmãs, são parceiras. Se você não estiver agradando a Deus com a sua fé, os seus presentes não têm valor nenhum. Que você dê na igreja, que você dê para o seu próximo, para alguém, alguma coisa que você contribua, não tem valor nenhum. O principal presente, a principal obra é nascer de novo. É se arrepender dos seus pecados, é entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ver em Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que sela a nossa salvação, o que sela a nossa comunhão com Deus é a nossa fé e não as nossas obras. As obras vêm depois da fé e não o contrário. Não adianta você ter fé e não ter obras. Primeiro vem a fé, depois as obras. Porque todo aquele que crê verdadeiramente, ele sente a vontade, o desejo de servir a Deus e servir o seu próximo. Mas a maioria das pessoas que fazem obras servem o seu próximo e ignoram a Deus. E na maioria das vezes servem ao próximo para receberem glória, servem ao próximo para serem exaltados, para serem aplaudidos. Ainda em São João 6,47, a palavra de Deus nos diz: disse Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, meu amigo, você vê, minha amiga, que a fé vem antes das obras. Procure amar a Deus, fazer a vontade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa salvação já foi conquistada na cruz. A nossa salvação, a nossa redenção já foi conquistada pela morte de Jesus. Não tente ir para o céu, não tente agradar a Deus fazendo caridades, dando esmolas, praticando ação social. Deus só se agrada, meu amigo, minha irmã, de uma alma, de uma vida transformada pelo Espírito Santo dele. Deixe ele te transformar, deixe o Senhor te guiar. E depois você será um verdadeiro servo, uma verdadeira serva.
Como praticar boas obras? A Bíblia nos ensina, meus amados, que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Fomos criados para as boas obras. Mas as obras que vier acompanhado da fé, as obras que vier acompanhado da transformação, da renúncia do eu. Porque Jesus disse que quem não renunciar a si mesmo não pode ser o seu discípulo, não pode ser o seu filho ou a sua filha. Então, meu irmão, minha irmã, existe essa obra. A principal obra é fazer a vontade de Deus, é andar na presença de Deus. Essa é a principal das obras. Não é servir o próximo. Eu volto a dizer, servir ao próximo é muito importante, mas primeiro precisamos servir a Deus. Existem vários tipos de boas obras que podemos citar. A nível pessoal, podemos falar das boas obras em conexão direta com a santificação. O exercício da oração, o louvor, a evangelização, o estudo das Escrituras e a busca pelo desenvolvimento dos dons espirituais em nossas vidas são atividades fundamentais em nosso relacionamento com Deus e refletem a nossa inclinação do nosso coração regenerado em busca do bem espiritual. Então, meu amado, em nível pessoal, a principal obra é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é viver em comunhão com Deus. Você tem vivido em comunhão com Deus? Como nós dissemos lá em São Marcos, fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é a principal das obras. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem dito que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e único Salvador da sua vida? Você já confessou Ele como seu Senhor, como seu Salvador? Se você ainda não fez isso, eu sinto lhe falar que todas as esmolas, todas as caridades, todas as vezes que você tem praticado ação social, não tem efeito nenhum, não tem valor nenhum. A primeira obra é servir a Deus, é entregar-se a Deus, é andar na presença de Deus. Já a nível social e congregacional, há realmente muitas possibilidades de praticarmos boas obras. No Antigo Testamento somos exortados a amar o próximo e a se preocupar com a necessidade alheia. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, Jesus ensina claramente sobre a importância do cuidado com o próximo, mesmo se o próximo for o nosso inimigo. Muitas pessoas que gostam de dar esmolas, de fazer caridade, de praticação social, só fazem essas coisas para os seus amigos, para as pessoas boas. Essa não é a verdadeira obra, porque a verdadeira obra, as verdadeiras obras são feitas até para os nossos inimigos. Você tem servido a todos? Ou você tem feito acepção de pessoas? Você tem escolhido pessoas para servir? Só quem serve a todos e até o inimigo são aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, por aqueles que andam na presença de Deus. Então, meu amigo, meu irmão, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas o efeito dela. Primeiro,
Acerte-se com Deus. Primeiro, faça a vontade de Deus. Primeiro, louve a Deus. Primeiro, sirva a Deus. E automaticamente, se você viver agradando a Deus na presença de Deus, você terá prazer. Você terá vontade de servir também o seu próximo, o seu irmão, o seu semelhante, independente de quem ele seja. Medite nisso. Essas são as verdadeiras obras que Deus quer que nós façamos, que eu e você façam. A primeira e a principal: nascer de novo, ser uma nova criatura. A palavra de Deus nos diz isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Primeiro sirva a Deus e depois sirva o seu próximo. Primeiro procure agradar a Deus, depois procure agradar o seu próximo. Senão as tuas obras, as tuas esmolas, a tua caridade, a tua ação social não terá valor algum. Eu quero me despedir de você desejando, rogando ao Espírito Santo de Deus que confirme essa palavra no seu coração, que grave essa palavra, a palavra de Deus, na sua mente, no seu coração, e que essa palavra seja como uma semente e possa germinar fruto de arrependimento, fruto para a salvação. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Em nome do Senhor Jesus.